Olá, meu nome é Bruxa Evani, eu estou aqui mais uma vez fazendo a previsão anual pelos búzios, pelo tarô, dando para você aquela visão geral do próximo ano. Como será que vai ser 2024? O que a gente pode esperar? Será que eu vou me dar bem? Será que vai ser um ano fácil, um ano próspero, um ano com guerras, um ano com epidemias novamente? Tudo isso a gente pode ver num jogo de búzios. Eu utilizo a tradição iorubá do jogo de búzios, por Odu inclusive. Como será esse ano de 2024? O Odu que nós temos no ano de 2024 é o Odu Odi, o que rege o Molu, Logum, Edé e Euá também. E o que fala do Odu Odi? O que esse Odu fala? É um Odu, um presságio. Odus são presságios, são destinos. É um destino de desordem, é um Odu de separações, um Odu de desunião, de traições, de muita provocação de força da conquista, mas também um Odu de liderança, um Odu de amizade e um Odu de crescimento, por mais incrível que pareça. O que a gente pensa então quando esse Odu aparece? Que teremos um ano em que toda a nossa alma tem que estar presente durante o ano todo. É isso que o Odi fala. E que também a gente não pode largar nada pela metade e ser muito persistente, porque a nossa tendência de largar as coisas antes de terminar, de se encher, não me interesso, mas ela é enorme. Portanto, tem que ficar bem espertinho com os seus projetos, para que esses projetos eles não acabem em nada. E junto com o Odu Odi, como ele é um Odu de Omolu, ele é Omolu, é o orixá principal desse ano. Eu falei que Logum, Edé e Euá também tem uma influência, como o Xumaré também vai ter uma influência, e alguns outros orixás. Mas o orixá Omolu é o orixá principal, e a sua influência começa a se sentir assim mais fortemente a partir de março. Ele vai estar presente durante todo o ano, nos fazendo entender o que é melhor para a gente, para os outros e para o planeta. É um orixá que vai pegar pesado com a gente, certamente. O interessante é que a gente também está num ciclo de Saturno. E o ano também é dedicado a Saturno, que também é o planeta que rege o orixá Omolu, né? Então a gente vai ter Saturno, o planeta das restrições, durante todo o ano mostrando o caminho e mostrando o que deve ser feito. Já começou a ficar assustado? Calma, ainda tem mais, tem bastante coisa que a gente ainda vai falar. E qual é o arcano que rege, o arcano do tarô que rege 2024? Vamos lá? Eu quero saber qual é o arcano que vai reger 2024, emprestando a sua energia e as suas especificidades a esse ano. É o Papa. O arcano Papa, ele fala da retidão, ele fala daquele que é para fazer tudo certinho. As palavras que o definem são a lei, a ordem e o casamento. Ela combina perfeitamente com todas as previsões vistas no tarô, inclusive nos búzios, com o que o planeta regente fala. É perfeito para você ver que esse ano é tudo uma única previsão. E o que ele traz para gente? Ele traz a retidão de caráter a qualquer custo. É um ano que você não pode errar. Você tem que tomar cuidado com o que fala. Você tem que agir dentro da lei. Você tem que lutar pelos seus princípios, lutar pela moral, pelos bons costumes. Tem que ter responsabilidade. Tem que fazer tudo certinho, tem que terminar o que começa, tem que fazer a lição de casa. Lembra o que tua mãe e teu pai falavam quando você era pequeno? É assim, porque se você não fizer, você vai apanhar, menino. É assim que vai acontecer. O seu prêmio é de acordo com as suas ações. Tá aí, mais um complemento da nossa previsão anual, o arcano
do Papa. Nessa previsão também eu procurei dividir por trimestre, porque além do orixá Omolu, daquela posição de Saturno durante todo o ano nos acompanhar, nos mostrar o caminho, a gente tem a regência de alguns outros orixás por trimestre. Então vamos lá para que eu não me perca falando com vocês. Só um adendo aqui, Logum Edé é aquele orixá adolescente, que ele pode ser homem, como ele pode ser mulher, ele é andrógeno. E Euá também, a cobra fêmea de Oxumaré, o orixá dos cemitérios, o orixá do oculto e do poder da visão. Tudo isso é o que a gente vai trabalhar durante todo o ano. Bom, vamos ler o que é que fala sobre o Omolu aqui. Filho de Nanã e de Oxalá, também conhecido como Xapanã e Obaluaê, dependendo da tradição que se segue, ele tem um nome ou tem outro. É o orixá das doenças, o orixá das epidemias, ele é muito temido pelas pessoas do culto, porque ele realmente tem uma ligação muito grande com a doença e com a destruição e com a putrefação. Ele é evocado para aliviar os desequilíbrios e aliviar sofrimentos. É um orixá de grande poder pela sua intervenção na vida, né? A dominar a cura das doenças e aos respeito aos mais velhos. E o que isso quer dizer? Que tudo que for antigo, tudo que for mais velho, toda aquela sabedoria da nossa ancestralidade, ela vai estar presente o tempo inteiro. Ele é um orixá da terra, o orixá da morte. A saudação de Omolu Obaluaê é Atotobaluaê, que significa silêncio para o grande rei da terra. As cores dele são preto, branco e vermelho, que são as cores que tem que ficar, que vão estar em alta aí nas roupas, na decoração, até na cor dos carros, que é sempre assim se você prestar atenção. Ele também pega muito do cinza prata. Sabe aquele cinza, o aço escovado? Também faz parte da energia de Omolu, mas não é a cor regente do ano. Depois a gente fala sobre isso. O dia dele é dia 16 de agosto, quando a gente faz nos terreiros uma festa enorme. Ele é aquele senhor da palha, o orixá do tempo, aquele que é todo coberto de palha devido aos problemas de pele que ele carrega. O grande orixá da varíola, né? O senhor da varíola, das doenças de pele, o deus da epidemia, sempre coberto com a palha para que não tenha má impressão quando se olhe para ele. Ele tem uma ligação muito forte com Iemanjá, muito forte porque foi quem o socorreu na mitologia, foi quem o socorreu. E essa ligação, ela é representada através da sua comida votiva, que são as pipocas estouradas na areia da praia. Portanto, esse ano consuma pipoca, porque ela é saudável e ela vai, como se você estivesse fazendo uma prece para Omolu e Obaluaê. Na Igreja Católica ele é São Lázaro, viu? E São Roque também em algumas outras literaturas, né, que a gente tem, né? Ele é o deus da responsabilidade, assim como Saturno. E ele te cobra essa responsabilidade, né? Como mestre do tempo, para ele não tem atalho na vida. Você combinou, você vai viver isso até o fim. Do mesmo jeito que Saturno. Você não combinou? Então vamos ver se você aprendeu. É ele que vai cobrar as lições de vida. Como ele vai cobrar as lições de vida? Ele tem uma ligação como se ele ajudasse na linha de Exu, e de Obatala também, aquele que cria os corpos. Mais um pouquinho para frente a gente fala isso também. Isolamento está dentre as qualidades de Omolu. O sofrimento, a desolação, as enfermidades, o karma, a espiritualidade e o fim. Ele é o fim de todo o ciclo. Aliás, o fim é a morte, né? Ele é o fim de todo o ciclo. Quando a gente fala aqui na espiritualidade, há que se salientar que a espiritualidade esse ano vai ter um papel muito importante. Muito vai se falar de espiritualidade, muito vai se recorrer às religiões e a Deus, mas muita encrenca em nome do Senhor também, seja ele qual Senhor for. Muitas guerras em nome do Senhor. Ele também rege o chakra básico, na medida que ele rege o chakra básico, ele rege a nossa sobrevivência e algumas coisas que vêm daí. Pode-se esperar muita movimentação de terra com
um clima instável, com deslizamentos, com enchentes, consequentemente temperaturas extremas. Isso vai influenciar na agricultura e vai influenciar na fome do mundo. Não se esqueça, você, meu amigo, que o Brasil produz muitos grãos e a gente pode ter um problema de abastecimento também. O elemento de Omolu é a terra e o fogo, portanto, tudo que está ligado à terra e o fogo está nas mãos de Omolu. Como ele é o senhor da restrição e do desolamento, nós teremos alguma dificuldade com queimadas, com a produção, como eu acabei de falar, como tudo que nasce da terra e com a própria terra que estará fervendo no ano que vem, completamente descontrolada. Vai pipocar em todos os cantos do planeta muita coisa que nos fará pensar na nossa própria vida. Portanto, nós vamos passar muito tempo isolados em nós mesmos, encolhidos lá dentro para perguntar até onde eu posso ir, quem sou eu e qual é o meu papel nisso tudo. É o questionamento que todos devemos fazer durante todo o ano. A ligação das almas, falando de espiritualidade ainda, ele é o senhor do karma, da vida e da morte. A ligação dele é muito grande com as almas e isso nos leva também as casas que se cultuam os pretos velhos, que se cultuam os Exus, elas também terão uma influência muito grande e vão trabalhar e vão crescer, principalmente no socorro aos mais necessitados, às vezes até abrigando alguns dos necessitados. É aquilo que eu falei, ela vai ser sentida durante todo o ano. Para facilitar a previsão, a gente divide em 4 trimestres. Então vamos lá, o que a gente achou nesses 4 trimestres? Primeiro trimestre vai ter, além da energia de Omolu, a energia de Oxumaré, o senhor do arco-íris. Sabe aquele que também é do tempo, aquele que participa de todo o processo da evaporação e da formação das chuvas. Ele é o deus cobra, o Dan, né, dos deuses antigos da África, e ele faz a troca de pele, a ecdise. Quem me segue sabe que a gente já trabalhou isso no Festival de Hecate em agosto de 2023, já prevendo que necessitaríamos da troca de pele logo no primeiro trimestre do ano. Tudo segue uma linha bem interessante e bem bonita. O Oxumaré, ele é responsável pelas transformações sociais, pelas chuvas e pelos eventos climáticos, além de ser responsável pela geração de prosperidade. Ora as bolas! O que você pode esperar daqui? Como eu já falei, o clima instável, muita chuva, muito movimento de terra, deslizamento e assim alguns transtornos com relação à geração de riqueza, agricultura sofrendo, boicotes internacionais com relação à importação e exportação, além de uma estrutura política dentro do nosso país que já vai trazer sérias restrições. A gente fala aqui também da geração de emprego. E o que tem nessa geração de emprego que seja digno de nota? Como ele tem uma interação grande com o exterior, a gente vai sofrer algumas sanções políticas, como eu acabei de falar, e isso vai refletir no mercado interno e na geração de empregos. Vai ser muito difícil acabar com o desemprego ou minimizá-lo durante o ano de 2024. Os salários também não tendem a aumentar. Muita coisa ligada ao desemprego, muita coisa ligada ao sofrimento por causa disso. Sem contar a chuva, todo mundo perde tudo, não consegue reconstruir. Um governo de um estado briga com o outro, o governo federal acha que detém todo o poder econômico do país, privilegia um estado mais do que o outro. Nós vamos sentir isso muito na pele, muito. No segundo trimestre, a gente tem a atuação de Oxum, a senhora do amor, dos nascimentos, do dinheiro, da família, das águas e também das relações com o exterior. Porque aqui tá junto Oxum e Iemanjá, porque Iemanjá tem uma parceria grande com o Omolu. Então ela também tá no meio disso. Ora, muitos nascimentos, muito nascimento, muito. Mas também dificuldades com assistência
à criança, à primeira infância, com assistência à mulher. Aqui, todo cuidado é pouco para que não suba o descaso com a saúde da mulher, para que não aumentem os casos de violência contra a mulher. Todos nós somos responsáveis por isso. Aqui é uma coisa que tem que ficar bem ligado. Como é um orixá ligado à família e à formação de nova família, nós teremos mais casais se formando aqui, mas o casamento bem curto, relâmpago, muitos casamentos, muitas separações. E aí você tem mais filhos desamparados e mais coisas pra gente ter que socorrer. Sem contar no dinheiro, né? Curtíssimo. Aumento muito grande aqui de economia informal. Então é aquele que abre, aquela pessoa que não aguenta mais ficar desempregado, começa a vender coisa no farol, ou empregos não registrados. Por isso que eu falei da queda do salário, com a dificuldade com o emprego. Cada vez o governo exigindo mais seriedade nas relações com as leis trabalhistas, aumentando impostos, forçando a barra e cada vez mais a população tendo dificuldade até mesmo para pagar as coisas que envolvem esses impostos. Ou seja, tudo vai ficar mais caro. No terceiro trimestre, a gente tem a atuação de Obatalá, o senhor da criatividade, da paz, pai de Omolu, de Oxumaré e de Euá, de Ossain e de Iroko também. Ele é a massa do ar, aquela massa criativa. Ele é o senhor das águas frias, senhor dos vivos e aquele que forma novos humanos com o seu sopro, aquele que molda os corpos. Aqui a gente tem uma alteração no clima. O inverno do ano que vem, como eu já falei que vai ser um ano dos extremos, também vai ser um inverno forte. Vai ser um inverno rigoroso também, com mortes por causa do inverno e também com problemas com relação à água durante o inverno, inclusive. O tempo inteiro, durante esse ano, a gente está falando da vida e da morte, do karma, do sofrimento e de tudo que isso vai causar. Aqui, quando entra Obatalá, ele é o senhor da criatividade, mas ele é o senhor da paz. Então, movimentos pela paz mundial, movimento pela paz nas favelas, movimento anti-violência, aquela exigência de respeito, isso vai se intensificar, mas é da população cheia de tantos percalços. É provável que a gente tenha a busca desenfreada pela paz, inclusive fazendo guerra por ela, viu? Porque nem todo mundo entende a paz do mesmo jeito. Então a gente sabe que a gente vai ter problema com isso também. No quarto trimestre, aí sim você tem a atuação de Ogum, o senhor da guerra, o senhor da ordem, da lei, da agricultura, do ferro, dos caminhos e da tecnologia. Aqui a gente vai ter o ano, tudo que você viveu durante o ano vai preparar a gente para um novo salto, para uma evolução, principalmente tecnológica. Vem novas tecnologias por aí, sim, mas como muito da tecnologia vem de países da Europa, do hemisfério norte, a gente vai ser obrigado a desenvolver novas tecnologias por aqui. E a gente vai dar um salto nisso, viu? A gente vai ficar de boa com a tecnologia, de bem, com grandes avanços, principalmente tecnologia na área médica, porque o salto que a gente vai dar nessa área é grande. A gente está falando de um ano de doenças e um ano com poucos recursos. A criatividade vai ter que estar em alta e nós vamos brigar por essa criatividade, nós vamos brigar pelo livre exercício da nossa inteligência, obviamente, quando a gente as tem, né? Então você vai ver gente parecendo inteligente falando muita asneira e gente inteligente falando muita inteligência também, exercendo a sua inteligência. Esses opostos, eles vão estar ocupando o mesmo cargo, às vezes, ou cargos próximos. E isso vai ser muito comentário nas redes sociais, muito fervo, mas também não é uma coisa que muda toda hora como foi em 2023. Alguns movimentos como eu falei, pela paz mundial, eclosão de guerras, movimentos de fronteiras, derrubada de fronteiras, unificação de países, muita coisa envolvendo refugiado, hostilidade com relação a refugiados, a imigrantes, né? Xenofobia crescendo, exatamente pelo privilégio
que a gente andou vendo nos primeiros trimestres. Então a gente vai ter sim que tomar muito cuidado com toda essa parte ética, com toda essa parte humana, para que a gente tenha um ano memorável e não tão pesado. Tem uma reviravolta nas leis aqui sim, tem modificação sim no nosso sistema de lei, tem modificação sim na atuação do judiciário e ela não vem de forma fácil ou de forma simples, ela vem através de briga, tá? Ela vem através de muita luta, mas vai ficar tudo bem no final, tá? Pode ter certeza. É um ano decisivo, olhando tudo isso que a gente falou, é um ano decisivo, mas é um ano de conflito. Tudo que estava errado vai tentar achar um lugar certo. Então tudo que estava errado nos povos da terra, com relação às relações humanas, com relação à ética, com relação à saúde, aos governos, a grupos, tudo tende a se ajustar esse ano. E se não se ajustar por bem, pela conversa, pela reciprocidade, vai se ajustar pela briga e pela força, mas vai se ajustar de uma forma ou de outra. Cabe a gente escolher qual o jeito que a gente vai querer viver esse ano. O importante é a gente entender que é um ano que a gente vai trabalhar muito karma. Tudo que vai doer em mim pode doer em você ou não. Nós vamos trabalhar os nossos karmas pessoais e vamos trabalhar os nossos karmas coletivos. E isso vai fazer uma elevação da nossa frequência. Por isso que eu falei que é um ano de evolução. É um ano que pode acontecer muita coisa positiva na humanidade, mas também pode acontecer muita dor e sofrimento, sim. E a gente vai colecionar terríveis embates em nome da fé. De toda forma, eu que sou bruxa tenho que me cuidar. Você é cristão, tem que se cuidar também. Você é muçulmano, se cuidar dobrado, porque as religiões vão brigar entre si e vão, assim, em direção ao caos. De toda forma, teremos que nos unir como humanos, né? Afinal de contas, Deus é um só. O meu, o seu, tudo igual. Ah, um negócio importante aqui, surgirão novos líderes. Governos vão cair e surgirão novos líderes. Inclusive, esses líderes ligados a trabalhadores, a determinadas categorias da sociedade, esses daí não vão se criar. Os líderes, eles vão ser forjados na luta diária, numa sociedade melhor, em objetivos mais claros e mais palpáveis. Então não serão, vai ter muita briga política para chegar nesse ponto, mas não vai ser assim, vai ser um divisor de águas em termos políticos na humanidade. Aqui então nem se fala, a gente tem eleições por aí, né? Vai ter um aumento muito grande do medo, do terrorismo. Quem tem que se cuidar muito, que eu vi no jogo, a França tem que se cuidar muito com relação a terrorismo. E não pode esquecer, nós teremos Olimpíadas sediadas na França. Então teremos sim terrorismo, teremos sim paralisações, todas ligadas ao terrorismo, ao terror. Muito medo. Não é um ano bacana para você fazer um giro pela Europa. Não é um ano bacana de viagens exatamente pelo clima e pelo estado que o mundo está e que vai acabar ficando. Você que trabalha viajando, tá? Pode ter alguns percalços, sim. Mas principalmente aqui, não fique em locais com muita aglomeração, principalmente locais turísticos. Então você vai para França, tá? Vai para, sei lá onde que tem, Côte d'Azur. Tudo bem, você vai para lá, onde tiver aglomeração, aquelas praias paradisíacas, você vai ter que ficar mais esperto que o de costume. Porque os atos terroristas, eles vão andar aonde tem concentração de pessoas mais endinheiradas, né? Doenças que se alastram causando medo. A gente saiu aí de uma epidemia, né, há pouco tempo, mas não vai ser uma epidemia como foi a Covid. Mas tem doenças assim, ela estoura aqui, todo mundo fica com medo, daqui um pouco a mesma doença explode lá, mas não é no mundo todo ao mesmo tempo. E tem doenças fabricadas assim, mas o mundo não vai parar dessa vez por nada. Muito pelo contrário, o mundo continua brigando. Já
falei da tecnologia, que vai ter avanços muito grandes, principalmente com relação na saúde, né, de cuidados com jovens e idosos. Então, uma nova forma de cuidar dos nossos jovens, muita preocupação com o estado de saúde, de humor dos nossos jovens, criando possibilidades desse jovem ter um outro tipo de vida, que está muito recluso, não escuta mais os pais. Então isso daqui vai acabar de tanta coisa que vai acontecer, vai acabar aproximando o jovem da vida. Isso é ótimo porque diminui o número de suicídios, novas terapias surgem e a gente acaba cuidando melhor desse jovem. Ao mesmo tempo, a gente também vai cuidar muito melhor dos nossos idosos, porque tecnologicamente tem aqui lançamentos de medicamentos que fazem muito, assim, coisa de ponta, que faz diferença em quem tem perda de memória, em quem tem algum desgaste ósseo ou problemas relacionados mais ao avanço da idade e à maturidade. Mas persistência, disciplina, paciência e maturidade é o que todo mundo vai ter que ter durante todo o ano. Se quiser, passar bem em 2024, não ter perdas e nem ficar sujeito a essas investidas aqui desse nosso ano. Tô falando investida porque não é um ano muito fácil, né? É um ano de colheita dos nossos frutos e colheita dos esforços anteriores. Fez a lição de casa? Você vai ter colheita, mas assim, se você plantou melancia, não adianta você querer colher banana, porque você vai colher exatamente aquilo que plantou. Não plantou, não vai colher. Não conte com a benesse alheia, porque vai ser de restrição. Se ele for doar para você, vai faltar para ele. E todo mundo vai estar muito de olho com desvio de recursos e corrupção, porque dessa vez a população vai se mexer sim. Estou falando da população mundial, que é um pouco mais agitada do que a nossa, né? A nossa começa pequenos movimentos, mas ainda um movimento crescente de endireitamento. Não estou falando de direita, estou falando de endireitar a sociedade. Tá? Essas colheitas que eu falei, elas vêm em forma de recompensa pelo trabalho árduo ou lições pelas péssimas escolhas, hein? Então, quem deve paga, quem merece recebe, nem é ano de Xangô, hein? Pode ter certeza. Mas vai ser um ano sólido, estável e muito comprido. Você achou que passou muito rápido, né, o ano de Lua, porque ele é cheio de fases. Então, ele passou muito rápido mesmo. O ano que vem é um ano que se arrasta, mas é um ano que tudo que você construir vai ficar por muito tempo na sua vida e no mundo. É um ano de prosperidade palpável. Não é uma prosperidade que você achou que era prosperidade. Ela é palpável, é riqueza de verdade. Então, você pretende casar no ano que vem? Se for o seu momento mesmo, você vai casar. Se não for o seu momento, alguma coisa vai dar ruim e você não chega às vias de fato. Mas se você casou, o relacionamento vai ser duradouro, próspero, tenha certeza disso. Mas aquilo que eu falei, muitos casamentos, muitas separações, porque o que não tiver ali, ó, na pontinha assim, com certeza ele arrebenta. Se tiver no fio da navalha, ele vai cortar de verdade. É assim que vai funcionar. A gente tem condição de vivenciar os nossos karmas pessoais, os coletivos, como eu já falei, mas a gente vai construir tudo em bases muito sólidas. Nós já falamos para você que é um ano de Saturno, que nós vamos sofrer a influência de Saturno, que é um ano de Omolu, que nós vamos sofrer a influência de Omolu. Agora, você sabe qual é a pedra do ano que você pode usar para minimizar as fortes energias desse ano? Todas as pedras relacionadas a Saturno e a Omolu e Obaluaê. Quais são elas? As azuis. Então, Obaluaê e Omolu têm as pedras azuis. Quais são elas aqui, ó? As pedras da verdade, da integridade, da elevação espiritual. A safira, o lápis lazuli e o quartzo azul. A safira, ela é um pouco mais cara, né? Mas ela quer dizer coisas de fogo. Ela é uma pedra da pureza, da liberdade, da justiça, da fidelidade. E
aí, e da verdade também. O lápis lazuli da comunicação e também da verdade. E o quartzo azul da clareza e da autodisciplina. Você pode usar essas pedras no seu dia a dia, carregar com você, carregar na bolsa, deixar no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na sua mesa de cabeceira, para que ela traga para você essas qualidades, o centramento que vão ser necessários nesse ano. Pode-se também usar as pedras complementares. A ametista para trazer clareza, o quartzo verde ou aventurina para bloqueios emocionais, o citrino para riqueza, sucesso e autoestima e o olho de tigre para cura, crescimento, otimismo, clareza e proteção. Então eu sugiro que você faça um saquinho com essas pedras. Das azuis, veja uma que você possa comprar, porque elas são um pouquinho mais caras, né? Mas aqui que atenda bem você. O quartzo azul atende bem você. O lápis lazuli não é tão caro e consegue atender também. Uma joia, uma coisa menor, tá disso para que você traga essa energia para você já é alguma coisa. As outras são pedras mais baratas e você pode ter num saquinho junto com você e utilizar da melhor maneira possível para você. Em meditações, segurando, deixando do lado, energizando água da maneira que você mais gostar. Nós temos vídeos no YouTube, no nosso canal, que fala muito sobre isso. Você pode procurar e aí a gente ensina você o melhor jeito de utilizar esses cristais durante todo o ano. O importante é lance mão de todos os recursos para que os impactos de um ano forte e pesado não tragam sofrimento ou algum transtorno para você, para que você consiga entender as lições do seu karma, as lições de Omolu, as lições de Saturno e resolva rapidamente seus karmas, encontrando a sua própria verdade. Também é um ano 8, hein? O que é um ano 8? É um ano de autoridade. Todo mundo fala, é o ano do dinheiro, mas olha só, é um ano de autoridade, um ano de tomada de decisões. Ele é associado a questões financeiras, sim, então é um ano de dinheiro também, mas ele é associado à economia. Destaca aqui a estabilidade material e o reconhecimento. Então, tudo que a gente falou cabe também no ano 8. Olha para você ver que interessante, todas as vertentes elas não se contradizem, elas são idênticas, elas estão na mesma linha, trazendo mais força ainda para o seu ano de 2024. O ano 8 também ele enfatiza a justiça, a competência e a segurança. Mesma coisa que nós vimos no jogo de búzios quando a gente viu que o regente seria Omolu. E quais cores que a gente pode usar em 2024? São cores fortificantes, que é o coral, amarelo e o verde. Então, se você precisa de mais energia, se você precisa de força para alguma coisa, use e abuse do coral, o coral bem clarinho, aquele coral pastel, amarelo em todos os tons e o verde em todos os tons, principalmente o verde água. E as cores de balanceamento ou se você precisa de equilíbrio, os verdes e os azuis. Todos eles. Então anota aí, ó. Tô com baixa energia, preciso de energia para um projeto, preciso que o meu comércio renda mais dinheiro, eu preciso fazer um material, preciso fazer um uniforme. Cores, coral, amarelo e verde, se você precisa de um impulso. Mas se você precisa só buscar o equilíbrio, a coisa tá boa, eu só quero dar uma melhorada aqui, tá? Que as coisas nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, abuse dos verdes e azuis. Assim sendo, o verde é uma excelente escolha, que ele é tanto fortificante como ele é equilibrante, equilibrador. E agora, falando do horóscopo chinês, só para você conhecer que a gente fez uma pesquisa aqui, é um ano de dragão madeira, que é um ano de generosidade, criatividade, cooperação, além de superação, que também vai de encontro a tudo que a gente falou. Porque se você não for generoso hoje, se você não for criativo e se você não colaborar, você não vai superar as energias fortes, pesadas e ao mesmo tempo sólidas desse ano de 2024. Nós já falamos de tudo que a gente tem para falar sobre o ano, a regência, o que é interessante, o que pode acontecer durante o ano todo.
Vamos melhorar essas previsões? Vamos falar por áreas, área de atuação. Vamos começar então agora com a política no Brasil e no mundo. Lembrando você que no Brasil nós teremos as eleições municipais, vereadores e prefeitos nesse ano. E como é um ano de acertos, todo cuidado é pouco. Vamos ver como é que vai estar a política no Brasil. Infelizmente, continua ainda a briga e a polarização, não sei por que polarização, já que o governo segue do jeito que quem votou nele escolheu, se é que alguém votou, né? Então, aqui segue um governo difícil, um governo com muitos embates, com dificuldades de aprovação. Os órgãos políticos, estamos falando do Judiciário, da Câmara, do Senado, eles não se entendem, a discussão será imensa. Pouco avanço político, muita discussão. Tem morte na política, tem morte, uma comoção por essa morte e depois um pega para capar para saber quem vai comer o defunto, porque todo mundo vai querer ao mesmo tempo a fatia que lhe cabia. E essa fatia ela vai ser muito difícil de ser dividida. Quem sofre nesse embate somos nós, os súditos dos reis, né? Com toda essa movimentação política, com toda essa dificuldade, questões importantes da nossa sociedade sem aprovação, parece que os nossos políticos eles não estão no mesmo país que nós ou que a grande parte da população. Então nós teremos aí leis que não funcionam, líderes caindo, novos líderes surgindo, líderes jovens surgindo e dando uma boa movimentada no que vai ser a nova política em 2025, mas em 2024 você tem mais do mesmo. Eu diria que até um pouco mais acirrada. Não espere grandes avanços em termos políticos no começo do ano, mas muitas perdas, muita chateação. E no mundo, como é que vai ser a política no mundo? A tentativa de paz no mundo é uma coisa assim que vai se falar muito, mas a gente vai ter muitos embates com relação a fronteiras, guerras eclodindo, sim, muita morte, gente, muita morte, muita morte. Morte por guerra, morte por outras razões. Então a vida ela vai estar em pauta durante todo o ano e isso enche a política mundial de assunto também. Aqui fala, de novo já na previsão geral eu vi, a França tem que tomar um cuidado sobre-humano com medidas mais restritivas. E assim vai ter uma perseguição religiosa no mundo todo e essa perseguição é político-religiosa. Não existe coisa pior quando se mistura política com religião, porque na política todo mundo tem o mesmo direito, na religião uns têm mais direitos que os outros. Aqui o mundo vai ferver politicamente, mesmo com a tentativa de paz, com os movimentos surgindo em nome da paz, em nome da criatividade, em nome da irmandade, da humanidade, vai ferver a política sim. Mas eu tô te falando, tem queda de líderes e esses governos mais ditatoriais, eles estão com dias contados também. Estamos trabalhando para uma libertação dos povos, mas até libertar vem chumbo. Como é que vai ser a economia do Brasil? O Brasil sempre foi muito bem, continua sendo movimentado pela agricultura, a agricultura continua em pauta ainda. Entretanto, a gente tem umas quebras aqui na agricultura devido a muita coisa de clima e queda nas importações e exportações por medidas, aumento de impostos, medidas governamentais. Alguns países eles vão cortar as nossas asas sim, exatamente por causa disso. Muita coisa pode acontecer, mas na nossa economia teremos que tomar decisões seríssimas rapidamente, sob pena de termos um desemprego nunca antes visto.
Só os números que continuam sendo mascarados na economia, para não ficar feio, inclusive. Mas a previsão não é das melhores aqui. Queda de safras, problemas com abastecimento, coisas que vêm de outros países não chegando porque teve guerras ou foram surpreendidos no meio do caminho, discussões internacionais com relação a comércio exterior, a medidas políticas e econômicas tomadas de forma impensadas aqui ou em outros lugares também. Um ano bem quente com relação à economia. Inclusive tem queda de moeda aqui, a bolsa subindo e descendo, mas sempre mais para baixa do que para alta. Surgem novas maneiras de investimento e a gente vai ver novos milionários do dia para a noite, mas sempre com investimentos ou com alguma ideia maravilhosa. Nós mortais continuamos trabalhando muito para ganhar a mesma coisa. Não se esqueça. Esporte. Nós teremos perdas nos esportes e assim, pouco investimento nos esportes. É claro que futebol aqui é o que mais investimento tem, aqui e no mundo. Isso aqui não tem crise para eles. Entretanto, alguns países do Oriente Médio diminuem o investimento em algum tipo de esporte aqui. E isso tem uma modificação grande nos meios, grande. Tem jogador voltando para casa sem contrato e ninguém vai entender, mas ninguém vai conseguir cobrir os últimos salários. Então a gente sabe que não é um ano muito bom para o jogador de futebol brasileiro, porque ele vai ter, muitos deles vão ter problemas no exterior, sim, e muita coisa vai se falar de abuso de jovens esportistas, muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de talentos no esporte, esses escândalos com esportistas femininos, seleções femininas, isso vai aumentar muito, mas a sociedade vai fiscalizar pesado. Poucas modalidades de esporte se destacam esse ano exatamente pela falta de investimento, já que a economia mundial e brasileira vão estar mais recolhidas mesmo. Então, pouco investimento, mas muito barulho, com certeza. A gente tem Olimpíada esse ano, recheada de excesso de tentativa de atentados, sabe? E de excesso de violência, alguma coisa de corrupção, sim, e podem surgir alguns tipos de ataque, coisa meio pesada, meio esquisita. Você vai ver muita coisa de muita segurança nas ruas, medidas extremas de segurança. Não vai ser um negócio soft, não. Mas o show tem que continuar. Não é um bom ano de Olimpíada para o Brasil. Vamos falar de meio ambiente e clima? Bom, não podia ser pior, tá? Ações ambientais, elas vão existir sim, mas a gente vai descobrir também que nós estamos sendo enganados. A gente viveu até hoje numa cortina de fumaça quanto aos reais objetivos de toda essa movimentação ambiental, de todos esses projetos que tem, principalmente muito escândalo com organizações não governamentais vindas do exterior e radicadas aqui. Essas coisas elas vão ser descobertas, desvendadas e jogadas no ventilador. Então muita notícia sobre isso, continua a violência no campo, continua a violência na Amazônia, queimada continua queimada, continua essas coisas todas. Mas o mais importante aqui é que a gente vai perder a ingenuidade com relação à questão ambiental. Ela vai estar em pauta, mas numa outra pegada. A sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, ela vai invadir a moda, a passarela, os medicamentos, porque aqui a gente tem um crescimento do uso das plantas, dos orgânicos, da coisa natural, sabe? Novas fibras serão descobertas para embalagens, fibras dessas que se dissolvem no meio ambiente, sustentáveis.
sustentáveis, né? Tecidos sustentáveis. Então muita coisa vai se fazer no mundo visando a sustentabilidade, mas tudo com um preço sobre-humano fora do normal para poucos. Quanto mais natural, quanto mais melhoria da humanidade, mais caro, menos pessoas serão atendidas com isso. E isso é uma questão, se é para melhorar o planeta, por que a coisa não é barata, né? Medidas simples serão tomadas, isso vai tomar os noticiários, tá? Olha, gente que faz, mas que não vai ser colocado em prática. Inclusive essas medidas práticas, elas vão ser meio que boicotadas e a gente vai assistir isso pela televisão. Horrível, né? Mas é isso que vai acontecer com relação a meio ambiente. E o clima também, ele vai estar doidão, né? Temperaturas extremas. Vamos descobrir muita coisa sobre a Terra, viu? Sobre constituição, sobre a parte interna da Terra. Muitas pesquisas com relação a solo, produtividade. O ganho tecnológico desse ano vai ser muito grande, tanto no Brasil como no exterior. O Brasil vai sofrer alguns boicotes com relação à nossa produção. Daqui para frente começam os boicotes de órgãos do exterior, outros países, tentando levar nossa produção de graça e a produção vai ser menor, a coisa vai pegar um pouquinho, tá? Mas fique esperto você para pegar a verdade de tudo isso. Muita chuva, muito calor, muito frio, muita enchente, tremores de terra esparramado pelo mundo. Esquentou aqui, friozão na América do Norte. Friozão aqui, calorão na América do Norte, mas tudo extremo. Notícias vindas das geleiras, assim, esse ano vai ser o ano que mais vai aparecer coisas escondidas, coisas que ficaram submersas, coisas que ficaram soterradas e que aparecem muitas esse ano, explicando muita coisa do que a gente viveu e o destino que algumas civilizações tiveram na Terra também. Um ano importante nas descobertas. E na saúde? A gente vai ter doença, sim, é um ano da doença, ano do Senhor da doença, ano do Senhor do tempo, ano que a gente vai descobrir novas doenças, que a gente vai descobrir novas maneiras de preservar a vida, novas maneiras de se curar, anos que a gente vai ter que olhar o nosso semelhante como uma extensão nossa, se a gente quiser ficar vivo. Mas a saúde tem saltos esse ano, tecnológicos, muito vai se falar da condição de saúde no país, mas eu vou dizer uma coisa para você, os búzios me dizem que o Brasil ainda é uma das melhores saúdes do mundo em termos de direitos de todo mundo. Quase todo mundo tem o mesmo acesso à saúde. É precário? É difícil? É demorado? Não atende a todo mundo, mas ainda é melhor do que muitos lugares. Isso vai ficar evidente para todo mundo. Vem doença nova? Vem. Muitas doenças ligadas ao extremo de clima. Muita doença é extremo de clima, mas vai ficar tudo bem. Tem descoberta de novos medicamentos também. E a fitoterapia vai ter um papel importantíssimo esse ano. Claro, tá todo mundo sem dinheiro, certo? Claro, vai ser difícil, claro que não vem princípios ativos do exterior e vai enroscar isso daí na importação e exportação. Então, você vai fazer uso de muito fitoterápico e técnicas naturais de saúde, que vão ser incorporadas pelo sistema de saúde também. Isso vai ser bom para todo mundo, mais acessível. Também tem muita descoberta, descoberta mesmo, na culinária, na gastronomia, de plantas ou de punks com alto teor de vitaminas e que podem ser transformadas em medicamentos e fazer maravilhas pela saúde. Então é o ano da modinha, hein? Tem modinha, você vai comer um monte de matinho diferente que faz bem para a sua saúde. E o entretenimento? Olha aqui, obviamente a gente está falando de um ano que vai ter muita morte, mas não precisava nem de mim para falar isso, não precisava nem ser ano de Homolu, porque a gente tem muitos atores, artistas que são idosos. Desses idosos vai ser uma debandada geral, gente. Muito ator indo embora, sim, mas
por causa de tempo, motivos de saúde, mais coisas naturais. Famosinhos indo embora. A maioria dos atores, pessoas do meio do entretenimento, todos para fora, assim, ó. Imagina, para fora não, desculpa, os que moram fora voltando por problemas de moradia fora e querendo se juntarem em determinados locais, determinados condomínios, fazer determinadas comunidades. Então você vê um movimento ao contrário, estranhíssimo, gente. É um movimento ao contrário. Eles iam porque lá fora era melhor, agora eles voltam porque lá fora está insuportável, mas voltam e não se misturam. Fique esperto com esses atores e atrizes aí que não estão perto do seu público e só vêm aqui para ganhar dinheiro enganando você. É a mesma coisa que acontece na eleição. Todos eles moram fora do país. Na hora da eleição ele vem falar em quem você deve votar. Fica muito esperto com isso, porque esse ano também vai ter isso aí. A gente sabe que tem apresentador indo embora até bem no finalzinho de 2023 aí. Você vai ter passamento sim de apresentador homem indo embora. Problema de saúde com uma apresentadora já idosa que apresentou problemas de saúde em 2023 e vai ter mais problema de saúde em 2024. E um casamento assim com uma disparidade de idade fora do normal, que todo mundo vai ficar boquiaberto. Mas é um casamento que vai ficar bem claro que é por interesse. Vai ser um comentário geral. É no meio artístico sim, mas eles não são atores. Um é de trás das câmeras, outro é diferente das câmeras. Um ano muito ruim para a TV brasileira, um ano muito com pouca criatividade. Você vai ver sim coisas de legalidade sendo discutidas no meio do entretenimento. É como se fosse surgir uma onda de moralidade na criatividade. Então, movimentos que são mais eróticos, que são mais livres, eles vão sofrer um pouco de retaliação da sociedade e tendem a ficar um pouco mais comedidos, tá? E aquele sucesso instantâneo que a gente viu nos últimos anos, ele para por aqui também. Agora cresce quem tem talento, quem não tem, o chão é o limite. Muito sobe e desce no entretenimento, muito sobe e desce. E você vai ver assim, eles tentando fazer das tripas coração para se manter na audiência, até de forma desleal. Eu espero que você tenha gostado das previsões. Todos sabemos que vai ser um ano de restrições, um ano de fechamento de ciclo, um ano mais pesado, mais lento, mas será um ano muito importante nas nossas vidas. Um ano que vai fazer toda a diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida em comunidade. Um ano em que a nossa humanidade vai fazer uma força sobrenatural para sair. E vai sair sim, de dentro para fora, dando as mãos para todos os outros humanos. É um ano em que a gente pode circundar a Terra de mãos dadas, formando uma teia luminosa, onde cada pessoa tem o seu lugar, a sua importância, cada pessoa tem o respeito que merece e o direito de ser quem ela é. Um 2024 cheio de luz para você, cheio de prosperidade, cheio de amor.